aquilo que lhe faz falta, ele começa a te encher. E temos um vazio no nosso coração, só que muitas das vezes não entendemos o que precisamos ter para que nos venha nos preencher. E às vezes buscamos em muitas coisas. Queremos nos saciar primeiramente, antes mesmo de ofertar algo a alguém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Queria pedir para você, se você quiser me acompanhar, abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Vou estar lendo, os irmãos, simplesmente, se quiser me acompanhar. Evangelho do Senhor Jesus, João, escrito por João, capítulo 6, versículo 5. Aleluias. Amém? Amém. Versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava a fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Aleluia. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus, a forma que o Senhor quer falar contigo. Me ajude a ministrar hoje. Eu tive um imprevisto, fiquei sabendo hoje que ia ministrar, queria ter estudado mais tempo, mas acredito que aquilo que o Senhor Jesus ele já me deu é o que Deus quer falar contigo. Independente das minhas falhas humanas, irmãos, o Senhor Jesus ele usa para poder falar. Ele me usa, ele te usa. A forma que ele quer falar contigo, a forma que ele vai talvez me usar, já é o necessário para poder edificar a tua vida e você tirar proveito. Porque a partir do momento que eu estou ministrando aqui, é uma oferta minha para os meus irmãos. Eu quero tentar falar hoje um pouco de oferta. Não estou falando de dinheiro, mas aquela oferta, aquilo que você pode dar por amor. O tema da mensagem é simplesmente oferta. E eu entendo que oferta é tudo aquilo que temos de bom e oferecemos com amor, sem ter algo a esperar, independente do que eu faça, independente se for muito ou se for pouco. Mas a minha oferta realmente é uma oferta a partir do momento quando eu não quero algo em troca. Talvez queira simplesmente uma coisa, que a pessoa ou algo vá bem. Porque você não oferta esperando receber algo em troca. Talvez sim o amor de Cristo, talvez sim ele venha te encher. A pessoa que ela é voltada para Cristo, por mais que ela oferte por amor a Jesus, e ela não espere algo em troca, ela sempre vai receber. E aquilo que ela recebe é justamente de quem ela precisa receber, que é do Senhor Jesus. Que a partir do momento que você se dedica, você tem um coração voltado para Cristo e oferta com amor, o Senhor Jesus ele lhe preenche, ele lhe capacita. Aquilo que lhe faz falta, ele começa a te encher. E temos um vazio no nosso coração, só que muitas das vezes não entendemos o que precisamos ter para que nos venha nos preencher. E às vezes buscamos em muitas coisas.
Queremos nos saciar primeiramente, antes mesmo de ofertar algo a alguém. Talvez se a partir do momento que se começarmos a pensar mais uns nos outros, e antes de tudo pensar em Deus e ajudar por amor, a ofertar, talvez o vazio que está dentro, às vezes, da gente, começaria a estar mais cheio. Amém? Quero ministrar que você possa me ajudar hoje. O texto ao qual estamos lendo, vamos ver da passagem da multiplicação de pães e peixes que o Senhor Jesus fez. O texto nos mostra que o Senhor Jesus estava no campo, desce do barco após atravessar o mar da Galileia, e o Senhor Jesus, vendo que uma grande multidão começava a seguir por causa dos milagres que ele fazia, daquilo que ele fazia, as pessoas vendo, e ia atrás do Senhor Jesus pelaquilo que ele fazia, porque queriam, antes de tudo, receber. E aqui o Senhor Jesus, ele vem e se compadece do coração, em seu coração ele se compadece daquelas pessoas. Aqui o texto nos mostra que antes mesmo das pessoas quererem algo, o Senhor Jesus foi o primeiro a ofertar. Por mais que devemos servir ao Senhor, entendemos isso, que somos servos, o primeiro a ofertar nas nossas vidas é o próprio Senhor. Sempre queremos, Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor, me opera. Queremos isso. Queremos primeiramente, antes de tudo, para a minha vida. Só que o Senhor Jesus, ele é o primeiro a querer ofertar. A gente, primeiramente, a gente quer receber, para poder, se sobrar, a gente querer ofertar. Sempre queremos para nós primeiro. Mas muitas das vezes a gente não somos cheios, não somos transformados, edificados pelo Senhor, porque queremos aquilo que é de bom do Senhor só para a gente. E não é isso que o Senhor ensina. O que o Senhor ensina é que a partir do momento que eu receba, eu possa multiplicar. E o texto nos mostra que o Senhor Jesus, ele opera um grande milagre ali. Ele chega para o discípulo e pergunta se tem alguma coisa. Ele fala, pois o que é isso, Senhor? O Senhor Jesus já vê ali a capacidade de pensar deles. Mas o Senhor Jesus já sabia o que queria fazer, só que eles queriam ver como estava o coração voltado para aquele momento. Porque tem momentos que o Senhor Jesus, ele vai te colocar uma dúvida na cabeça. Ele vai lhe pedir algo e muitas vezes você vai pensar, como é que eu posso fazer isso? E o Senhor Jesus sabe que às vezes você não tem capacidade para aquele momento ali. Ele sabe disso, mas ele não está lhe perguntando se você tem capacidade para fazer, porque ele bem sabe que é ele que vai fazer, mas ele quer saber qual é o teu nível de envolvimento, qual é o nível que você está voltado para aquilo ali, e se você realmente quer fazer, independente se tem a capacidade. Ele não perguntou se você tem capacidade, porque a capacidade é ele que dá. O poder para multiplicação é ele que tem. A única coisa que o Senhor Jesus ele pede da gente é envolvimento, o interesse, o desejo de querer fazer, o desejo de querer estar perto, de querer estar envolvido. E é isso que falta na gente. O Senhor Jesus não lhe pede aquilo que ele precisa fazer para operar. Aquilo que ele precisa, ele vai dar. Só que ele quer usar você, ele quer me usar, ele quer te capacitar. Por mais que o poder seja dele, ele quer o que passa por você. Por mais que o poder é dele, mas ele quer que aquilo que vai operar na vida de alguém passe por você, para te dar honra também, para te dar glória também, porque ele quer que você esteja envolvido, e ele quer que você possa transbordar. Aqui o Senhor nos mostra que ele quer nos usar como cesto, que foi usado naquele momento, porque ele quer te encher. O texto nos mostra que o Senhor, a partir do momento que ele faz a multiplicação, ele enche os cestos simplesmente com 5 pães e 2 peixes que foi oferecido pelo rapaz, a oferta do rapaz. Só que ele mostra que aqui ele encheu e começou a ofertar. Era só 12 cestos, se me falha a memória. Só que ali, só de onde tinha 5.000, por mais que os cestos estejam cheios, ali ia faltar uma hora. Só que o cesto não parava de ficar cheio. O que Deus está falando aqui para mim e para você é: eu quero te encher. Independente da quantidade de pessoas, eu quero te encher. Mas eu quero te encher de uma forma que nem pare.
Eu quero te encher de uma forma que transborde. A partir do momento que você se colocar na posição para que eu possa lhe usar, eu vou lhe encher. A partir do momento que você queira distribuir aquilo que eu tenho, não vai lhe faltar. Não fique com medo de distribuir aquilo que Deus te deu. Porque a partir do momento que você começa a distribuir, você começa a transbordar. Porque vai ser necessário realmente você dividir. Porque aquilo que Deus vai lhe dar é tão grande que não vai caber mais na tua mão. Só que é necessário que eu queira estar envolvido. É necessário que eu queira ser esse cesto. É necessário que eu queira ser usado. Porque Deus vai me usar. É isso que eu preciso entender. Deus não me pergunta se eu tenho a quantidade ou se eu tenho a capacidade. Porque a capacidade é Ele que dá, a quantidade é Ele que dá, é Ele que tem o poder multiplicador. Mas eu sou o recipiente que está vazio e precisa ser cheio. É isso que Ele quer falar conosco. Porque é Ele que vai encher. É Ele que vai colocar o pão. O cesto era dos discípulos. Mas quem colocava o pão e dividiu e multiplicou e deu graças ao Senhor pelo aquele alimento que estava ali era o Senhor. É Ele que encheu. E é isso que Ele quer fazer conosco hoje. É nos encher. Deixa eu encher. Deixa eu capacitar. Se abra para aquilo que eu tenho a lhe dar, a lhe proporcionar. Eu não quero te dar migalhas, eu quero te transbordar. Eu sei que o que você tem para me dar é pouco, mas eu quero. Se você for perguntar para o Senhor se Ele quer aquilo que você tem para dar para Ele, Ele vai falar, eu quero. Aí você vai perguntar, Senhor, o que você vai fazer só com isso? Pergunta para o Senhor o que Ele vai fazer com só o pouco que você tem. Ele vai multiplicar. Ele vai alimentar multidões. Aí você, a pessoa que se acha incapaz de fazer algo grande, essa pessoa, você talvez é uma pessoa que se inferioriza achando que não tem capacidade para nada. Deus vai surpreender você. Simplesmente deixa Ele fazer através de você. Queira, antes de tudo, ofertar ao Senhor. O texto nos mostra que o Senhor Jesus fez isso com um jovem. Aqui agora imagina esse jovem, deixa eu conjecturar. O texto nos mostra um jovem que ofertou. Agora imagine esse jovem acordando cedo e vê uma multidão passando na porta de casa. Talvez a mãe dele falou, vai lá comprar uns 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos e traz pra gente, para poder a gente lanchar. Aí o rapaz foi, obediente foi, só que a multidão chamou a atenção dele. Pô, eu fiquei curioso, o jovem é curioso, eu vou lá ver o que está vendo. Aí pergunta dali, pergunta de lá, aí os outros falam para ele, é Jesus que está aqui. Será que se alguém falasse para você que Jesus está aqui, você ia vir? Jesus está aqui. E Jesus é aquele que aquele é o que curou o céu, é aquele. Então ele vai. Vou perder a oportunidade de ver Jesus? Nada. Provavelmente ele era o Messias que foi proclamado pelos profetas, pensando ele. E foi lá. E a partir do momento que ele chega lá, ele se assenta junto com a multidão, porque o mestre quer ensinar. E ele para ouvir. E depois do ensinamento, o Senhor Jesus pergunta, tem alguém aí? Tem alguma coisa para poder ofertar? Para compartilhar? Aí ele, olhando aquele negocinho que era para poder levar para a mãe, para poder trazer o lanche. Ele pensa, poxa, minha mãe que mandou comprar, cara. Pô, mas Jesus está pedindo. Você ia dar, sendo que tua mãe mandou comprar, e se tu não votou, ia tomar um cascudo, não ia? Pô, foi minha mãe que mandou comprar. E se eu voltar sem nada? Minha mãe vai acreditar falando que Jesus estava aqui? E se ela não acreditar? Tá. Então, ele escolheu ofertar. Ele entendeu a importância. Ali, o Senhor Jesus não pediu, me dá o teu tudo, me dá milhar, me dá dinheiro, não. O Senhor Jesus ali lhe perguntou se alguém poderia ofertar. Você ofertaria ao Senhor Jesus? É com pouca coisa, é simplesmente isso, é pouca coisa que ele está pedindo. Ofertaria? Então, aquele rapaz entende que ele precisa ofertar. Ele entende que ele precisa ofertar, ele oferta o pouco que ele tem a Jesus.
E a partir do que ele oferta ao Jesus, o Senhor Jesus ele fez um grande reboliço naquele lugar. Entende isso? Jesus ele quer fazer um reboliço, mas ele quer usar a tua oferta para isso. O Senhor Jesus ele quer fazer grandes coisas, mas ele quer te usar para isso. E ele não perguntou se era muito o que você tinha, mas ele perguntou se você queria fazer. A oferta aqui não foi uma oferta de obrigação. Ninguém obrigou ele, amarrou ele, falou, não, você tem que dar. Como ensinam muitas vezes por aí, não, você tem que dar, senão você não é abençoado. Não, você tem que ofertar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E não é isso que os textos, a mensagem ensina. O Senhor nos ensina com uma oferta através do amor, através do desejo de querer ajudar. E ele oferta com amor, uma oferta de coração aberto. O texto aqui, a mensagem vai falar de 2 ofertas. Então ele oferta aquilo. E ele faz uma grande transformação. Essa é uma oferta por amor. Só que tem uma outra oferta também que, meditando no texto, eu vi que é uma oferta por obrigação. Todas as 2 têm um grande poder. Quando eu volto lá em 1 Samuel, vai falar sobre Davi. Jessé chama Davi, eu tenho que leva alguns grãos torrados para os seus irmãos que eles estão servindo ao exército com o comandante. E leva esses queijos aqui também para o oficial que está lá, para que ele possa permitir você entrar ali onde teus irmãos estão e pergunta como eles estão. Ali, Jessé traz um ensinamento para ele. Foi uma oferta direcionada. Aqui podemos entender que é um ensinamento que os mais velhos nos dão, que é bom para nossas vidas, que a gente ainda não entende, mas que vai lá na frente nos colocar onde deveríamos estar. Então, ele vai e oferta ao comandante do local os queijos. Aí o que ele faz? Ele entra. É o momento em que Golias estava ali menosprezando o exército de Israel. Fala, tem homem aí? Esse é o momento em que Davi ouve e fica nervoso. Quem é esse cara aí para poder falar alguma coisa contra o nosso exército, que é ungido pelo Senhor Jesus, pelo Senhor, porque não tinha Jesus naquela época, né? Pelo Senhor. Então ele fica nervoso. Me dá a espada, deixa que eu vou atrás com ele. O cara de 3 metros de altura, amedrontou todo mundo, ninguém queria ir contra Golias. Mas Davi, ele entendeu que ele ia através do Senhor. Mas a importância daqui que eu quero falar é a oferta de Davi, uma oferta obrigatória. Se não fosse aquela oferta, ele não estaria onde? No local onde Deus ia fazer um grande milagre na vida dele. No momento onde Deus queria ele. Você está entendendo o poder da tua oferta? Você está entendendo que a partir do momento que você escolhe ofertar, servir, voltado ao Senhor, Deus te coloca no centro do milagre, onde Ele mais queria colocar você? Porque foi aqui o momento onde Davi brilhou. Aqui foi o momento onde ele pegou a pedrinha e tacou na cabeça do gigante. Aquele ali foi o ponto inicial para talvez o ministério de Davi. Ali é onde Deus mostrou que ele era com Davi. Davi Deus já estava treinando Davi. Ninguém ali conseguiria enfrentar aquele gigante, porque ninguém estava preparado para lutar contra monstro. Só que o que Deus estava fazendo com Davi antes dele chegar ali? Capacitando ele, treinando ele para lutar contra monstros. Como assim? Porque Davi ali já tinha matado o leão, Davi já tinha matado o urso. Ali Davi chegou capacitado. Eu falei, esse gigante aí não é nada. Eu vou pelo poder do meu Deus. Deus quer usar a tua oferta. Deus quer pegar aquilo que você tem, mas não porque Ele precisa daquilo que você tem. Não, mas porque Ele quer ver a tua disponibilidade para ofertar. Ele quer saber se você está com o coração voltado para poder se integrar com Ele. Ele não quer saber o quanto você tem, mas Ele quer saber o que você quer fazer. Ele quer saber se você está disponível. E Ele quer honrar você. Por isso que Ele coloca esses momentos difíceis na nossa vida. Vai fugir ou vai ficar?
Vai ofertar ou não vai? Vai obedecer ou não vai? A obediência de Davi colocou ele no ponto onde Deus queria. A obediência de Davi fez a vida dele ser transformada. A obediência de Davi fez ele crescer, ao ponto de ele casar com a filha do rei, começar a ser visto como um homem entre os outros homens, começou a ter honra, trouxe honra para a família dele. Deus quer trazer honra para você, Deus quer trazer honra para a tua família. Só que cabe a mim querer ofertar ao Senhor Jesus com aquilo que eu tenho. Cabe a mim querer me envolver. E quanto mais eu simplesmente estou me afastando, eu estou deixando que as coisas do mundo sejam mais importantes para mim do que as coisas de Deus. Porque eu não vejo o mundo espiritual, não quer dizer que ele não exista. Não quer dizer que ele não causa influência em nossas vidas. Deus já falou que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades malignas. E eu não estou me preparando, eu não estou me capacitando, eu não estou alimentando o meu espírito como eu deveria estar alimentando. E nesse momento eu só estou vendo que eu não estou indo pela linha de raciocínio que eu preparei e os mansos. Eu estou indo aleatório, mas Deus me colocou outras coisas. Tomara que eu consiga trazer o que eu botei aqui. Jesus, irmão, Jesus tem o poder de transformar a sua oferta pequena em grande coisa. O texto, ele nos mostra que o Senhor Jesus, vendo a multidão, ele lembra do povo no Egito. E ele lembra do maná. A partir do momento que eu lembro do maná, eu comecei a meditar. Você sabe por quê que Deus falava que não poderia guardar o maná? Todo dia Deus trazia o maná, mas ele falava que não era para guardar, porque quem guardasse apodrecia, estragava. Você entendeu por causa de que Deus estragava o maná, permitia acontecer? Porque aquele povo, irmão, é um povo que estava saindo do Egito. É um povo desobediente, é um povo obstinado. Se Deus não proibisse eles de guardar, no outro dia eles não iam sair para procurar. E a partir do momento que eles saíam para procurar, eles encontravam Deus na vida deles. Se Deus te dá ao ponto de você às vezes guardar, eu estou falando de você não sai para procurar, você não sai mais para buscar. Está entendendo isso? Deus, ele quer ser buscado por você todos os dias. Deus permitia estragar porque eles não iam procurar. E Deus entendia a necessidade deles, que eles mesmos não entendiam. Se eu não tiver na vida deles, eles vão morrer. Se eu não tiver todos os dias na vida dele, ele vai se acabar. Se eu não tiver todos os dias na vida dele, o mal vai pegar ele, ele vai se obscurecer, ele vai se apodrecer. É Cristo falando, você precisa estar comigo todos os dias. Mas eu não posso lhe obrigar a nada, mas eu quero que vocês me busquem todos os dias. Não é uma vez na semana, não é simplesmente o culto, não, é todos os dias. Estar na igreja não é o que determina você ser crente. Estar na igreja não é o que determina que você realmente é fiel ao Senhor. É lá fora, como a irmã Maria já falou. Eu tenho que dar o exemplo. Não é aqui, não é pregando, porque eu estou pregando aqui. Às vezes você achar bonito, eu também não acho tão bonito assim, sendo que eu sou bonito. Mas não é eu estar aqui pregando, falando legal, ou os irmãos pregando, Deus até usando para poder pregar. Não é isso que me faz ser crente, não. O que me faz ser crente, o que me faz ser servo do Senhor, é quando ninguém está me vendo. É quando a tentação bate a porta e eu digo não. É sozinho. Porque o momento que o Senhor Jesus mais foi tentado, eu estou falando de Jesus, foi o momento em que ele fisicamente estava sozinho. É o momento que ninguém poderia ver se ele realmente comeu ou não comeu. Poderia falar, eu jejuei durante os 40 dias. Porque não é aquilo que os outros veem, mas é aquilo que Deus sabe de você. É aquilo que eu sei que Deus sabe de mim. Quem me garante a salvação não é você, irmão. E nem eu que garanto a sua, mas é Deus através da tua vida. É o Deus que está dentro de você. É o Deus que está te envolvendo. É Ele que está constantemente todos os dias das nossas vidas.
É por isso que eu não posso deixar de buscar o Senhor nenhum dia. É por isso que eu preciso me envolver todos os dias. Eu não posso guardar simplesmente pelo medo de amanhã não ter. Não. Eu tenho que buscar e guardar o Senhor, porque eu quero cada vez mais estar cheio dEle. Eu não preciso me preocupar com as coisas daqui, achando que amanhã eu vou passar fome, porque o mais importante é buscar ao Senhor. Deus está falando, não é o material que você tem que buscar todo dia, não. Isso vai lhe ser acrescentado. Mas é aquilo que eu tenho para dar para dentro, é aquilo que eu lhe coloco por dentro, não é aquilo que você coloca a mão por fora, não é aquilo que você tem, não é casa, não é carro, não é família, não é isso, é o que eu quero dar para dentro, é o que lhe traz vida, porque o pão é para lhe trazer vida. A busca ao Senhor é para que me traga vida todos os dias, porque constantemente a gente está numa morte física. Infelizmente isso vem por causa do Éden. Estamos morrendo ao pouco, sabemos disso, mas através de Jesus temos vida. O Senhor Jesus, Ele quer ser buscado todos os dias, irmão. Só que Ele é muito educado e Ele não lhe obriga a nada, porque Ele quer ser buscado sinceramente, é por amor. E não é por interesse ou por medo de ir ao inferno, porque inferno é a ausência de Deus, irmão. Uma coisa que eu não quero é estar ausente do Senhor. E eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou errado. E eu reconheço as minhas falhas. A primeira coisa é você reconhecer as tuas falhas, não se colocar santo. Tem pessoa que fala que só vai para a igreja quando ele mudar, mas como se é aqui que você muda? Eu só mudo aqui dentro, eu só preciso de ajuda aqui dentro. Não tem como o cara que é doente ser tratado do lado de fora do hospital. É coisa de maluco isso. Se aqui é o local onde eu vai me trazer exemplo. Aqui é o local onde eu vou ver Deus através das vidas das pessoas. Aqui é o local onde eu sofro influência. Às vezes eu não oro a semana toda, mas toda vez que eu chego aqui e vejo os irmãos orando, eu começo a orar, me empolga, me aquece, me esquenta de novo. Aqui é um local, não tem como ser crente e não querer vir para a igreja. Ah, mas é um local que é cheio de pessoas estranhas, pessoas diferentes. Eu também sou estranho. Eu também sou errado. Eu também sou falho. Eu falo besteira. Mas Deus quer ser buscado por você todos os dias, irmão. Você, o ser humano errado e falho, o que se acha imerecedor da presença do Senhor. Você está disposto a ofertar ao Senhor aquilo que você tem, que é o teu coração. É a tua vontade de querer estar, é o teu desejo de querer estar envolvido. A oferta, que fomos dita lá no início, a oferta é aquilo que temos de bom e queremos dar, sem querer algo em troca. Mas não tem como não receber algo em troca a partir do momento que você oferta ao Senhor. Deixa Deus te encher. Oferte ao Senhor aquilo que você tem. Faça uma oferta voluntária ao Senhor. E uma última coisa para poder eu terminar, que eu nem li direito o esboço, só vou dar o último aqui mesmo. Jesus. Quem trabalha com amor para Jesus, volta com o cesto cheio para casa. Aqui no texto, irmão, e eu já vou terminar. Aqui no texto, o cesto era 2 discípulos, não das pessoas que estão indo até Jesus. Acredito que o jovem também levou um pouquinho de peixe para casa e pão. Voltou até mais do que a mãe dele voltou, acredito eu. Mas o cesto ali não era do povo, era dos discípulos. O milagre ali operou tanto na vida dos discípulos quanto na vida das pessoas. Sabe? A mensagem que Jesus trouxe naquele dia operou tanto na vida das pessoas quanto na vida dos discípulos. Só que tem uma diferença em questão de trabalhar para Cristo com amor. Tem pessoas que Deus separa. Tem pessoas que Deus usa. E às vezes, talvez o fardo que você acha que é pesado, realmente é mais pesado para você do que para uns. Porque Deus lhe chamou para ser diferente. Deus não chamou para ser igual. Por mais que Deus nos ame de uma forma igual, todos nós somos iguais para o Senhor Jesus, mas tem pessoas que Ele capacita para poder usar. A Adriana é uma que Deus usa para poder me ensinar, para poder capacitar. Ensina criança, uma coisa que me dá nervoso. Tem criança no meu trabalho que é muito desobediente, mas ela tem pai, ela tem tranquilidade e paciência com isso. Então cada um tem uma habilidade, uma capacidade. Entende isso? Mas eu estou falando sobre a questão de você já estar envolvido e querer trabalhar por amor ao Senhor. Entende isso? Quando você se disponibiliza ao Senhor,
independente da dificuldade, independente dos problemas que você sabe que possa acontecer, mas por amor ao Senhor, o teu cesto ele não volta vazio. Você volta para casa com o cesto cheio. O cesto era dos discípulos, não era de Jesus, do Mestre. Então, eu não sei se você está entendendo. Deus, ele quer te encher. E ele quer voltar. Ele quer que você volte para casa cheio. Eu não sei se essa mensagem, ela encheu o teu coração. Peça a Deus que encha. E peça a Deus que ele fique ali na tua orelha, para que você venha lembrar com carinho da mensagem. Que eu preciso ofertar ao Senhor Jesus. E ele quer me encher. E se eu cada vez mais envolvido, não simplesmente ir até o Senhor Jesus por um breve momento, mas eu quero estar inserido, envolvido com o Senhor, eu vou voltar cheio. E eu não estou falando de bem materiais, mas eu estou falando daquilo que só Deus, ele pode te encher. Só daquilo que ele pode te dar no teu cesto. Seja um cesto. Oferte aquilo que você tem ao Senhor por amor. Oferte a tua vida e deixa ele te usar. Deixa ele te encher. Da forma dele. Da forma que ele quer contigo. Simplesmente do jeitinho que ele quer contigo. Que não é o mesmo jeito, talvez, do meu jeito que ele quer me encher. Ele tem um jeito especial para você. O carinho que Deus tem para você é diferente do carinho que ele tem para mim. É só você e ele. As minhas experiências, que eu sinto a presença do Senhor, do meu jeito, eu não consigo fazer que você sinta. Porque Deus também não quer que nós sejamos cópias uns dos outros. Ele nos fez com personalidade. Eu tenho a minha personalidade, a minha esposa tem a dela. A personalidade dela é maravilhosa. Dentro de casa, é só ela que fala, mas é cada um com a sua personalidade, e Deus trabalha com ela da forma dele com ela. Ele tem um carinho especial para cada filho. Simplesmente queira ser cheio. E que essa mensagem ela tenha sido uma oferta na tua vida. Uma oferta de conhecimento. De mim para você e de Deus para você. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.